Olá, é bom ter você aqui novamente. Ou talvez seja a primeira vez. De qualquer forma, este momento agora, você e eu conectados através destas palavras, é tudo o que realmente importa. Se você estiver confortável, adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Ou talvez seja de manhã onde você está. O tempo, como você vai descobrir, é uma coisa estranha quando começamos a pensar em escalas cósmicas. Antes de começarmos esta jornada juntos, se você achar valor no que vamos explorar aqui, considere deixar um like. Não por vaidade, mas porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem este espaço de reflexão. E se você ainda não é inscrito, seria uma honra ter você conosco com mais frequência. Para aqueles que já fazem parte desta comunidade silenciosa e noturna, obrigado. Vocês não fazem ideia de quanto significa saber que existem pessoas, em quartos escuros ao redor do mundo, ponderando as mesmas grandes questões. Agora, eu sei o que você está pensando. Um documentário sobre por que não deveríamos colonizar outros planetas? Para dormir? Parece o tipo de coisa que deveria deixá-lo acordado, ansioso, existencialmente perturbado. Mas confia em mim. Há algo profundamente relaxante em confrontar nossas maiores ilusões com gentileza, em questionar nossos sonhos mais grandiosos sem julgamento. Então aconchegue-se, ajuste seu travesseiro. Feche os olhos, se quiser. Vamos flutuar suavemente por uma das questões mais importantes que nossa espécie enfrenta, e prometo fazer isso de um jeito que acalme sua mente, mesmo enquanto a expande. Imagine por um momento que você está em casa. Não esta casa onde você está agora, mas a casa da sua infância, ou talvez uma casa dos sonhos que você construiu na sua imaginação. É um lugar imperfeito. As torneiras pingam, há rachaduras nas paredes. O jardim está meio abandonado, a tinta está descascando em alguns lugares. Mas é sua. Você conhece cada cômodo, cada rangido do assoalho, cada maneira peculiar que a luz entra pelas janelas em diferentes horas do dia. Agora imagine que, em vez de consertar essas torneiras, em vez de reparar essas rachaduras, em vez de cuidar daquele jardim, você decide que a solução é mudar. Não apenas para outra casa na mesma rua. Não para outra cidade ou mesmo outro país. Não. Você decide que precisa de uma casa em outro planeta. Uma casa que levará décadas para alcançar, que custará mais dinheiro do que você pode conceber, que pode nem mesmo ter ar respirável quando você chegar lá. E enquanto você gasta todo o seu tempo, energia e recursos planejando essa mudança impossível, sua casa atual continua se deteriorando. As torneiras pingam mais forte, as rachadas se alargam, o jardim morre completamente. Parece absurdo quando colocamos nesses termos, não parece? E ainda assim, é exatamente isso que estamos fazendo em escala planetária. Há algo profundamente sedutor sobre a ideia de colonização espacial. Está entrelaçada em nosso DNA cultural, especialmente se você cresceu imerso em ficção científica. Star Trek, Star Wars, Fundação de Asimov, os filmes da Marvel onde heróis saltam entre mundos como se estivessem pegando um trem. Crescemos com essas imagens de humanidade espalhada pelas estrelas. E elas são tão lindas, tão épicas, tão cheias de possibilidade e aventura. Quem não quer ser parte de algo assim? Elon Musk quer morrer em Marte. Ele diz isso com a convicção de um pregador. E milhões de pessoas acreditam nele, torcem por ele, investem nele. Jeff Bezos fala sobre milhões de pessoas vivendo em cilindros espaciais girantes, uma visão que ele carrega desde adolescente. A NASA tem planos. A China tem planos. Empresas privadas estão correndo para serem as primeiras a estabelecer bases lunares, hotéis orbitais, colônias marcianas. É emocionante, é inspirador,
É a próxima fronteira, dizem. É o que fazemos como espécie, expandimos, conquistamos novos horizontes. Mas aqui está a coisa estranha que raramente paramos para considerar. A coisa que vai nos acompanhar esta noite enquanto flutuamos através desta questão juntos. Toda vez na história humana que expandimos para novos territórios, deixamos um rastro de destruição atrás de nós. Não às vezes, não ocasionalmente. Toda vez. Os europeus colonizaram as Américas e dizimaram populações inteiras. Não apenas através de guerra, mas através de doenças, escravidão, destruição sistemática de culturas que haviam florescido por milênios. Os impérios se espalharam pela África, pela Ásia, carregando a bandeira do progresso e da civilização, enquanto saqueavam recursos e subjugavam povos. Mesmo a expansão para o oeste americano, romantizada em incontáveis filmes e livros, foi construída sobre genocídio e quebra de tratados. E não estamos falando apenas de colonização humana de territórios humanos. Olhe para o que fazemos com qualquer ecossistema que encontramos. Introduzimos espécies invasoras que devastam ambientes inteiros. Desmatamos florestas que levaram milhões de anos para crescer. Poluímos rios, oceanos, até mesmo o ar que respiramos. Extinguimos espécies em um ritmo que cientistas chamam de sexta extinção em massa. E a causa desta extinção não é um asteroide ou erupção vulcânica. Somos nós. Então aqui está a pergunta que deveria nos manter acordados, mas que vamos explorar com gentileza. Por que acharíamos que seria diferente no espaço? O que em nossa história sugere que, de repente, quando pisarmos em Marte, ou na Lua de Europa, ou em qualquer exoplaneta que encontrarmos, nos tornaremos administradores sábios e cuidadosos em vez de exploradores predatórios? Respire fundo. Eu sei que isso é desconfortável. Há algo doloroso em confrontar nossas próprias tendências destrutivas, especialmente quando elas ameaçam os nossos sonhos mais luminosos. Mas fique comigo, porque há beleza também em honestidade, em olhar claramente para quem somos, não quem queremos ser. Vamos voltar ao básico por um momento. Por que queremos colonizar outros planetas? A resposta de superfície é simples: sobrevivência. A Terra não vai durar para sempre. Eventualmente, o Sol vai engolir nosso planeta. Eventualmente, um asteroide pode nos atingir. Mudanças climáticas, guerra nuclear, pandemias, inteligência artificial descontrolada. Há tantas maneiras de nossa espécie se extinguir. Portanto, o argumento diz: precisamos de um backup. Precisamos de um plano B. Ovos em múltiplas cestas cósmicas. Soa racional, soa até sábio. Mas há algo profundamente revelador sobre esse raciocínio que passa despercebido. Estamos tão focados no como que esquecemos de perguntar por quê em um nível mais profundo. Pense nisso. O Sol engolir a Terra é algo que vai acontecer em aproximadamente 5 bilhões de anos. 5 bilhões, com um B. Para colocar isso em perspectiva, nossa espécie, o Homo sapiens, existe há cerca de 300 mil anos. Toda a civilização humana, tudo desde as primeiras cidades até a internet, aconteceu nos últimos 10 mil anos. E estamos planejando para daqui a 5 bilhões de anos. Enquanto isso, enfrentamos crises existenciais agora. Nesta década, mudanças climáticas que podem tornar grandes partes da Terra inabitáveis, não em bilhões de anos, mas em décadas. Perda de biodiversidade que está colapsando ecossistemas agora. Desigualdade que está rasgando o tecido social agora. É como se sua casa estivesse pegando fogo e você decidisse que a prioridade era comprar um seguro contra incêndio para uma casa que você talvez compre daqui a alguns séculos. Enquanto isso, sua casa atual queima. E quanto aos riscos mais imediatos? Asteroides, por exemplo. Sim, eles são uma ameaça real. Mas sabe o que é interessante? Seria infinitamente mais fácil e barato desenvolver sistemas para desviar asteroides
do que colonizar Marte. Estamos falando de ordens de magnitude de diferença em custo e complexidade. Poderíamos ter um sistema de defesa planetária robusto por uma fração do que custaria estabelecer uma colónia marciana autossustentável. Mas não é realmente sobre asteroides, é. Se formos honestos, realmente honestos, a colonização espacial é sobre outra coisa inteiramente. É sobre nosso medo de limites. É sobre nossa relutância em confrontar o fato de que talvez, apenas talvez, precisemos aprender a viver de forma sustentável no único planeta que temos, em vez de fantasiar sobre escapar para um novo. Há um autor chamado Kim Stanley Robinson, que escreveu algumas das ficções científicas mais meticulosamente pesquisadas sobre colonização de Marte. Em entrevistas recentes, algo mudou em seu tom. Ele começou a questionar a própria premissa de seus romances. Ele apontou algo crucial. Marte é um inferno congelado. Não tem atmosfera respirável. Não tem campo magnético para proteger da radiação. Não tem biosfera. Nenhum dos sistemas de suporte à vida que a Terra fornece gratuitamente. E aqui está o insight que realmente importa. Mesmo no nosso pior cenário de mudanças climáticas, mesmo se a Terra aquecesse vários graus, mesmo se subíssemos o nível do mar drasticamente, mesmo se tornássemos grandes regiões em desertos, a Terra ainda seria infinitamente mais habitável que Marte. Sempre. Não é nem uma comparação próxima. A Antártida, o lugar mais frio e inóspito da Terra, é um paraíso tropical comparado a Marte. Você pode respirar lá, pode sair sem um traje pressurizado. Há água, há vida, mesmo se limitada. E ainda assim, não vemos milhões de pessoas correndo para colonizar a Antártida. Vemos? Não vemos bilionários competindo para estabelecer bases permanentes no fundo do oceano, que seria muito mais fácil do que Marte e cientificamente mais valioso. O que isso nos diz? Nos diz que colonização espacial não é realmente sobre pragmatismo ou sobrevivência. É sobre algo mais profundo, mais psicológico. É sobre a fantasia de começar de novo, de escapar das consequências de nossas ações, de ser pioneiros novamente, não adultos responsáveis por um jardim que negligenciamos. Há uma palavra para isso em psicologia: evitação. Quando confrontados com problemas difíceis, às vezes é mais fácil fantasiar sobre começar de novo em outro lugar do que fazer o trabalho duro de consertar o que quebramos. É a mesma mecânica de alguém que, em vez de trabalhar em um relacionamento difícil, fantasia sobre como seria perfeito com outra pessoa. Exceto que, claro, levamos nossas questões conosco aonde quer que vamos. E vamos falar sobre terraformação por um momento. Este conceito lindo e arrogante de que podemos pegar um planeta inteiro e reformatá-lo para atender às nossas necessidades. Transformar Marte em uma segunda Terra, dizem. Aquecer o planeta, engrossar a atmosfera, introduzir organismos, criar oceanos. É uma visão de proporções divinas. E é precisamente essa grandiosidade que deveria nos dar pausa. Terraformação pressupõe que sabemos o que estamos fazendo, que entendemos sistemas planetários bem o suficiente para redesenhá-los do zero. Mas aqui está o problema. Não conseguimos nem manter estável o planeta em que evoluímos. Não conseguimos gerenciar o único sistema planetário que temos, que é naturalmente adequado para nós, que tem bilhões de anos de evolução criando condições perfeitas para a vida como a conhecemos. E achamos que podemos fazer melhor com um planeta alienígena hostil. É como alguém que matou todas as plantas em sua casa dizendo que vai se tornar um botânico profissional. A confiança é impressionante. A falta de autoconsciência é aterrorizante. Pense em todos os nossos esforços para criar ambientes fechados e autossustentáveis aqui na Terra. Biosfera 2. Aquele famoso experimento no deserto do Arizona nos anos 1990.
Eles construíram um ecossistema fechado gigante, tentaram recriar as condições da Terra em miniatura. Custou centenas de milhões de dólares. E falhou. Falhou espetacularmente. Os níveis de oxigênio caíram. Os sistemas alimentares entraram em colapso. Os participantes ficaram sem comida. Tiveram que abrir o sistema e trazer suprimentos de fora. E isso foi na Terra, com gravidade total, sem radiação, com todo o suporte do mundo exterior a alguns metros de distância. E ainda assim, não conseguimos fazer funcionar por 2 anos. Mas vamos fazer funcionar em Marte por gerações? Vamos transformar um planeta inteiro quando não conseguimos gerenciar um domo no deserto. A arrogância é de tirar o fôlego. E não estou dizendo isso para julgar ou condenar, mas para apontar um ponto cego perigoso em nosso pensamento coletivo. Estamos tão encantados com a possibilidade técnica, com o desafio de engenharia, que não estamos fazendo as perguntas mais profundas sobre sabedoria, sobre maturidade, sobre se ter o poder de fazer algo significa que deveríamos fazê-lo. Há uma citação famosa, frequentemente atribuída a várias pessoas indígenas, mas cuja origem exata é contestada. Não herdamos a terra de nossos ancestrais, pegamos emprestado de nossos filhos. É uma ideia linda. Exceto que não estamos vivendo dessa forma. Estamos queimando o empréstimo. E agora estamos falando sobre pedir emprestado de outros planetas também. Mundos que nossos filhos nunca terão na forma original, intocada. E aqui está outra camada dessa cebola que raramente consideramos. O que acontece se encontrarmos vida em Marte, ou em Europa, a lua de Júpiter com seu oceano subterrâneo, ou em Célados, ou em qualquer um dos incontáveis mundos que podem abrigar vida, mesmo que seja apenas vida microbiana? Nossa história de encontrar ecossistemas que não entendemos não é encorajadora. Introduzimos coelhos na Austrália e eles se tornaram uma praga devastadora. Trouxemos ratos para ilhas e eles levaram inúmeras espécies de aves à extinção. Trouxemos doenças para as Américas que mataram mais pessoas do que todas as armas combinadas. E isso foi tudo sem querer, apenas através de contato descuidado. Agora imagine que encontramos vida microbiana em Marte. Vida que evoluiu de forma completamente independente da Terra, com uma bioquímica potencialmente diferente, com uma história de bilhões de anos completamente única. Do ponto de vista científico, seria a descoberta mais importante da história humana. Nos diria que a vida não é um acidente único da Terra, mas talvez uma propriedade emergente comum do universo. Cada organismo, cada molécula, cada padrón metabólico sería un tesoro de conocimiento. Y nuestra primera acción sería colonizar, terraformar, transformar ese museo vivo del camino alternativo que la vida puede tomar en un puesto avanzado para nuestra expansión. Sería como encontrar la biblioteca de Alejandría y decidir que lo mejor uso para ella sería convertirla en un estacionamiento porque precisamos de espacio para nuestros carros. Ahora, defensores de la colonización dirían, no, vamos a ser cuidadosos, vamos a ter protocolos, vamos a estudiar primero, colonizar después. Mas conocemos nuestra propia historia. Conocemos cómo las mejores intenciones se evaporan cuando confrontadas con presión económica, con ambición política, con el ímpetu de sernos los primeros, los más rápidos, los más audaciosos. Oye para Antártida nuevamente. Temos o Tratado da Antártida, um acordo internacional notável que reserva um continente inteiro para a ciência, proibindo reivindicações territoriais e exploração militar. É um dos nossos melhores momentos como espécie, o exemplo raro de contenção coletiva. E ainda assim, mesmo lá, há pressão constante para mineração, para exploração comercial, para afrouxar as restrições. Se não conseguimos manter a disciplina sobre um continente em nosso próprio planeta,
Como vamos mantê-la em mundos inteiros a milhões de quilômetros de distância? E há outro aspecto disso que é ainda mais profundo, mais filosófico. A questão de se temos o direito, qualquer direito mesmo, de transformar outros mundos. Mesmo que não haja vida lá, mesmo que sejam apenas rochas e poeira. Há um movimento crescente chamado de direitos do ambiente natural, ou às vezes chamado de jurisprudência da Terra. A ideia de que a natureza tem valor intrínseco, independente de sua utilidade para os humanos. Rios na Nova Zelândia receberam status legal de pessoas. Geleiras na Índia foram concedidas direitos. Equador escreveu os direitos da natureza em sua Constituição. É uma mudança radical de como tradicionalmente pensamos sobre o mundo natural. Não como recurso para usar, mas como entidade com sua própria dignidade e direito de existir em suas próprias condições. E se aplicarmos esse pensamento para outros planetas, para sistemas planetários inteiros, de repente, a questão de terraformar Marte se torna não sobre se podemos, mas se temos o direito moral de fazê-lo. Marte existiu por 4 bilhões de anos sem nós. Tem sua própria história, sua própria geologia, seus próprios padrões climáticos evoluindo ao longo de eras. Quem somos nós para decidir que nosso propósito para ele, torná-lo habitável para nossa forma de vida, supera qualquer outra consideração? É como aqueles turistas que gravam seus nomes em monumentos antigos, ou aqueles que pegam pedras de sítios arqueológicos como souvenirs. Há algo profundamente imaturo nisso, algo que diz: minha experiência momentânea é mais importante do que a preservação desta coisa para todos os demais e para sempre. Colonização planetária pode ser apenas isso, mas em escala cósmica. Mas deixe-me ser claro, não estou argumentando contra a exploração espacial. Há um mundo de diferença entre exploração e colonização. Enviar rovers para Marte? Absolutamente. Estudar luas de Saturno? Por favor. Observar exoplanetas com telescópios? Fascinante e crucial. A ciência que vem disso expandiu nossa compreensão de física, química, geologia, climatologia. Cada missão nos ensina algo não apenas sobre lá fora, mas sobre nosso próprio planeta. E há argumentos legítimos para a presença humana no espaço. Estações espaciais, talvez bases de pesquisa pequenas na Lua. Mas isso é diferente de colonização em massa, de terraformação, de tratar outros mundos como nosso direito de nascimento. É a diferença entre visitantes respeitosos e colonizadores, e essa diferença importa mais do que geralmente reconhecemos. Veja, há algo que acontece quando mudamos de exploração para colonização, quando passamos de visitantes para colonos. Muda nossa relação fundamental com o lugar. Visitantes vêm com humildade, com curiosidade, com respeito pelo que já está lá. Colonos vêm com planos, com intenções de transformar, com a suposição de que o lugar existe para ser moldado à sua vontade. E isso nos leva a um padrão ainda mais profundo que raramente examinamos. O padrão de sempre olhar para a próxima fronteira em vez de confrontar nossos problemas atuais. É uma forma de pensamento mágico, realmente. A crença de que a solução para problemas criados pelo crescimento ilimitado é mais crescimento. Que a resposta para esgotarmos um planeta é encontrar outro para esgotar. Há economistas que falam sobre isso, embora muitos não queiram ouvir. O modelo de crescimento infinito em um planeta finito é matematicamente impossível. Não é uma questão de opinião ou ideologia. É física básica, termodinâmica, realidade material. Você não pode crescer para sempre em um sistema fechado. E ainda assim, toda a nossa economia, toda a nossa cultura está construída sobre essa premissa impossível. E a colonização espacial é a fantasia suprema do crescimento infinito.
Se ficarmos sem recursos aqui, vamos para Marte. Se esgotarmos Marte, há os asteroides. Se os asteroides acabarem, existem as luas de Júpiter. Se o sistema solar ficar pequeno, existem outras estrelas. É crescimento exponencial levado à sua conclusão lógica e absurda. Mas aqui está o que esse raciocínio ignora completamente. O problema nunca foi falta de espaço ou recursos em termos absolutos. O problema é distribuição, é sustentabilidade, é a própria lógica de extração e crescimento ilimitado. E você não resolve problemas sistêmicos mudando de localização. Você os replica. Imagine que estabelecemos uma colônia em Marte. Digamos que, contra todas as probabilidades, superamos os desafios técnicos imensos. Temos 1.000 pessoas vivendo lá, depois 10.000, depois 100.000. Eles estão em habitats pressurizados, dependendo de sistemas de suporte vital incrivelmente complexos. Cada grama de ar, água, comida tem que ser cuidadosamente gerenciada, porque não há alternativa. Um colapso do sistema significa morte. Ironicamente, a vida em Marte forçaria exatamente o tipo de vida sustentável e cuidadosa que nos recusamos a adotar na Terra. Em Marte, você não pode apenas jogar lixo fora, não há fora. Você não pode poluir o ar, é tudo o que você tem. Você não pode desperdiçar água, cada gota é preciosa. A colônia marciana teria que operar nos princípios que ambientalistas têm defendido na Terra por décadas: economia circular, zero desperdício, sustentabilidade total. O que é absolutamente hilário de uma forma sombria. Podemos fazer isso em Marte, mas não na Terra? Temos a disciplina para viver sustentavelmente quando forçados por um ambiente alienígena mortal, mas não quando é simplesmente a coisa certa e sábia a fazer no planeta que nos deu a vida. Isso revela algo profundo sobre nossa psicologia. Parece que precisamos de ameaça existencial, imediata e óbvia para nos comportarmos com responsabilidade. O perigo distante e gradual das mudanças climáticas não é suficiente para motivar mudança real. Mas o pensamento de sufocar em Marte se os sistemas de ar falharem, isso recebe toda a nossa atenção. Mas há algo ainda mais perturbador nisso. Quem exatamente vai para Marte? Quem consegue comprar uma passagem em uma nave espacial de bilhões de dólares? Não será a família em Bangladesh, cujas terras estão sendo inundadas pela elevação do nível do mar. Não será o fazendeiro em Kansas, enfrentando secas cada vez piores. Não será o trabalhador em Detroit, lutando com a desindustrialização. Será os ricos, será a elite. Será exatamente as pessoas cujo estilo de vida e decisões econômicas contribuíram desproporcionalmente para tornar a Terra menos habitável. E eles fogem para um novo mundo, enquanto bilhões ficam para trás para lidar com as consequências. Não estou dizendo que isso é o plano. Não estou sugerindo alguma conspiração sinistra. Mas não precisa ser um plano para ser o resultado inevitável de como nossa sociedade funciona. Quando recursos são escassos, quando oportunidades são limitadas, são sempre os que têm mais que conseguem acesso primeiro. É assim com cuidados de saúde, com educação, com segurança. Por que seria diferente com colonização planetária? E isso cria um problema moral hediondo. Imaginemos que a Terra realmente se torne menos habitável. Não inabitável, mas mais difícil, mais desafiadora. E imagine que temos a tecnologia para levar, digamos, 1 milhão de pessoas para Marte. 1 milhão de 8 bilhões. Quem escolhemos? Como escolhemos? E que tipo de sociedade criamos
quando os que mais contribuíram para o problema conseguem escapar dele enquanto os que menos contribuíram sofrem mais. É colonialismo de novo, mas agora vertical em vez de horizontal. Não através de oceanos, mas através do vazio do espaço. Os mesmos padrões de exploração, de privilégio, de deixar destruição para trás enquanto se move para territórios inexplorados. E antes que você pense que estou sendo injustamente cínico, vamos olhar para como a indústria espacial comercial já está se desenvolvendo. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, todas empresas de bilionários. Os primeiros turistas espaciais estão pagando dezenas de milhões de dólares por assento. As conversas sobre mineração de asteroides são explicitamente sobre extração de recursos para lucro privado. Não há nada inerentemente errado com empresa privada ou inovação comercial. Mas quando se trata de algo tão importante quanto o futuro da humanidade no cosmos, quando se trata de questões que afetam toda a espécie e potencialmente toda a vida terrestre, deixar isso para bilionários e mercados parece perigosamente imprudente. Mercados otimizam para lucro, não para sabedoria. Para ganho de curto prazo, não para sustentabilidade de longo prazo. Para o que pode ser vendido, não para o que deve ser preservado. E temos exemplos incontáveis de como isso funciona na Terra. Cada floresta tropical derrubada para madeira ou pasto. Cada oceano poluído com plástico. Cada espécie levada à extinção porque protegê-la não era lucrativo. E agora vamos aplicar essa mesma lógica ao espaço, aos recursos do sistema solar, a planetas inteiros, a tratados, claro. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 diz que nenhum país pode reivindicar soberania sobre corpos celestes, que o espaço é herança comum da humanidade. Mas esses tratados foram escritos em uma era diferente, quando viagem espacial era apenas governos, quando colonização era ficção científica distante. Eles não foram projetados para empresas privadas minerando asteroides ou bilionários estabelecendo bases marcianas. E já estamos vendo esses tratados sendo testados, questionados, reinterpretados. Porque quando há dinheiro real em jogo, quando há recursos reais a serem extraídos, tratados se tornam inconvenientes a serem contornados em vez de princípios sagrados a serem mantidos. Mas vamos mais fundo ainda. Vamos para a questão que realmente me mantém acordado à noite. A questão que deu origem a este vídeo inteiro. Por que estamos tão desesperados para deixar a Terra? Não a resposta oficial sobre backup da humanidade ou destino das espécies. A resposta real, honesta, psicológica. E acho que é isso. É mais fácil fantasiar sobre começar de novo do que fazer o trabalho difícil de consertar o que quebramos. É mais emocionante imaginar ser pioneiro em Marte do que ser um administrador responsável da Terra. É mais heróico em nossa imaginação cultural ser um explorador espacial do que ser um ativista climático, ou um conservacionista, ou alguém que apenas vive com mais cuidado. Nossa cultura valoriza a ação, a expansão, a conquista. Valoriza fazer coisas novas mais do que manter coisas bem. Isso está incorporado em como medimos sucesso, em como contamos nossas histórias, em quem tratamos como heróis. O CEO que expande sua empresa para novos mercados é celebrado. O ambientalista que luta para proteger uma floresta é frequentemente visto como obstáculo ao progresso. E há uma razão histórica para isso. Por maior parte da história humana, expansão era progresso. Quando éramos poucos e o mundo era grande, encontrar novos territórios, cultivar novas terras, construir novos assentamentos, isso melhorava vidas. Isso criava oportunidades. Isso resolvia problemas. Mas estamos em um momento fundamentalmente diferente agora. Não somos mais poucos. O mundo não é mais grande, não em relação ao nosso impacto. Cobrimos cada continente.
Tocamos cada oceano. Mudamos a própria química da atmosfera. Estamos no Antropoceno, a era em que humanos são a força geológica dominante no planeta. E nesta era nova e estranha, as velhas regras não se aplicam mais. Expansão não é mais a resposta. Na verdade, a expansão sem limites é o problema. Mas nossos instintos, nossa cultura, nossas histórias ainda estão presas no velho paradigma. Ainda vemos a próxima fronteira como salvação. É por isso que a colonização espacial é tão atraente. Não é realmente sobre física ou engenharia. É sobre psicologia. É sobre não querer aceitar que talvez tenhamos alcançado um ponto onde maturidade significa contenção, onde sabedoria significa reconhecer limites, onde progresso significa aprender a florescer dentro de fronteiras em vez de sempre buscar ultrapassá-las. E sim, eu sei como isso soa. Soa derrotista. Soa limitador. Soa como desistir de sonhos. Mas e se não for? E se for o oposto? E se o verdadeiro desafio heróico, a verdadeira fronteira, não for externa, mas interna? Pense em toda a criatividade, inovação, engenhosidade que estamos direcionando para descobrir como viver em Marte. Os sistemas de reciclagem de água. As tecnologias de cultivo de alimentos em ambientes fechados. Os geradores de energia compactos e eficientes. Os habitats que maximizam espaço e recursos. O pensamento sistêmico necessário para criar ambientes autossustentáveis. Agora imagine aplicarmos toda essa engenhosidade à Terra. Não para criar domo de pressão e fazendas hidropônicas porque temos que sobreviver em um deserto alienígena, mas porque escolhemos viver levemente, elegantemente, em harmonia com o único planeta do universo, que sabemos com certeza que pode sustentar vida. Não seria menos desafiador. De muitas maneiras, seria mais desafiador porque exigiria mudar não apenas tecnologia, mas valores, economia, cultura. Exigiria confrontar as histórias que contamos sobre o que significa ter sucesso, o que significa progredir, o que significa ser humano. Mas imagine se tivéssemos sucesso. Imagine uma civilização humana que descobriu como viver em equilíbrio dinâmico com a biosfera, que preserva a diversidade, não apenas de espécies, mas de culturas, de línguas, de formas de conhecimento, que mede riqueza não em acumulação, mas em qualidade de vida, em conexão, em beleza, que vê a Terra não como recurso a ser explorado, mas como lar a ser amado. Essa civilização seria infinitamente mais avançada, mais sofisticada, mais verdadeiramente desenvolvida do que qualquer coisa que alcançamos até agora. E, ironicamente, se conseguíssemos isso, se realmente nos tornássemos sábios na Terra, então, e só então, talvez nos tornássemos o tipo de civilização que deveria levar vida para outros mundos. Porque aqui está a coisa. Se não conseguimos viver sustentavelmente em um planeta perfeitamente adequado para nós, não temos nada a oferecer ao cosmos. Somos apenas uma praga com naves espaciais, um vírus com tecnologia, uma espécie que consome e se move, deixando mundos mortos em seu rastro. Mas se pudermos amadurecer, se pudermos evoluir além da mentalidade adolescente de crescimento e conquista ilimitados, então talvez nos tornemos algo que o universo precisa. Não conquistadores, não colonizadores, mas jardineiros, protetores, portadores de vida, em vez de portadores de morte. E há uma diferença profunda entre essas duas abordagens, que vai ao coração do que significa ser uma civilização adulta. Pense na diferença entre um adolescente e um adulto maduro. O adolescente está cheio de confiança, de certeza, de senso de que sabe tudo e pode fazer qualquer coisa. O adulto maduro tem humildade, consciência de suas próprias limitações, respeito pela complexidade das coisas.
O adolescente quer provar a si mesmo, conquistando novos desafios. O adulto encontra propósito em nutrir o que já existe. E não estou dizendo que há algo errado com adolescentes. A adolescência é uma fase necessária. A confiança e a energia da juventude nos impulsionam a explorar, a experimentar, a descobrir quem somos. Mas você não pode ficar adolescente para sempre. Eventualmente, se você vai sobreviver e florescer, precisa amadurecer. Precisa desenvolver sabedoria junto com conhecimento, responsabilidade junto com capacidade. Como espécie, ainda estamos na adolescência. Descobrimos ciência e tecnologia apenas alguns séculos atrás, meros piscar de olhos em termos evolutivos. De repente, tínhamos todo esse poder, o poder de alterar paisagens, de aproveitar energia, de manipular matéria em nível atômico. E fizemos o que adolescentes fazem quando ganham poder. Usamos sem pensar muito nas consequências de longo prazo. A colonização espacial, vista dessa perspectiva, é o último gesto adolescente. Estraguei este quarto? Sem problema. Vou para outro. Exceto que não há outro quarto. Não há realmente. Não no sentido que importa. Não dentro das limitações de física e tempo que realmente enfrentamos. Mesmo se, e este é um se grande, conseguíssemos estabelecer uma colônia autossustentável em Marte. Estamos falando de gerações de esforço. Décadas apenas para estabelecer uma base permanente. Séculos para construir algo que se aproxime de autossuficiência real. E durante todo esse tempo, a vasta esmagadora maioria da humanidade ainda estaria na Terra, lidando com as consequências de nossas escolhas. Então, de uma perspectiva puramente pragmática, independentemente de nossas fantasias espaciais, precisamos consertar a Terra de qualquer maneira. Não há cenário realista onde colonização espacial salva a humanidade enquanto ignoramos os problemas terrestres. O que significa que toda a energia e recursos colocados em colonização são energia e recursos que não estão sendo usados para resolver os problemas reais e urgentes aqui. É triagem básica. Em uma emergência médica, você prioriza. Lida com a hemorragia antes de se preocupar com a cicatriz. A Terra está sangrando agora. Mudanças climáticas, extinção de espécies, colapso de ecossistemas, microplásticos na cadeia alimentar, acidificação dos oceanos, esses são problemas agora, não em gerações futuras. E estamos falando sobre alocar trilhões de dólares e nossas mentes mais brilhantes para Marte. Mas há resistência a esse argumento, e é compreensível. Pessoas dizem, por que não ambos? Por que não consertar a Terra e colonizar Marte? Por que não fazer tudo? E a resposta é, porque recursos são finitos. Atenção é finita. Vontade política é finita. Cada dólar gasto em colonização espacial é um dólar não gasto em energia renovável, ou restauração de ecossistemas, ou tecnologias de captura de carbono, ou ajudar comunidades a se adaptarem a climas em mudança. Cada engenheiro brilhante projetando habitats marcianos é alguém que não está projetando cidades sustentáveis na Terra. E mais fundamentalmente, a própria existência da colonização espacial como opção muda nosso relacionamento psicológico com problemas terrestres. É uma válvula de escape, uma fantasia de resgate que diminui a urgência de realmente lidar com o que quebramos. É como alguém com uma doença séria, que em vez de mudar sua dieta e fazer exercício, fantasia sobre futuros tratamentos médicos milagrosos que vão consertar tudo sem que precisem mudar. O pensamento mágico é perigoso, porque se sente como solução, enquanto na verdade é evitação. E há outro aspecto disso que raramente é discutido, mas que é absolutamente crítico: a questão do tempo. Não apenas quanto tempo levaria para colonizar Marte, mas quando precisamos agir na Terra. Temos uma janela para mudanças climáticas.
Os cientistas são muito claros sobre isso. As próximas 1 ou 2 décadas determinarão a trajetória do aquecimento global pelos próximos séculos. As escolhas que fazemos agora, não em algum futuro nebuloso, mas literalmente agora, vão determinar se mantemos o aquecimento abaixo de limiares críticos ou se ultrapassamos pontos de inflexão que desencadeiam ciclos de feedback que não podemos mais controlar. Derretimento de permafrost liberando metano, colapso de camadas de gelo elevando o nível do mar metros, correntes oceânicas mudando, alterando padrões climáticos globais, florestas tropicais transformando de sumidouros de carbono em fontes de carbono. Esses não são cenários hipotéticos, são possibilidades reais que estamos nos aproximando perigosamente. E quanto tempo até termos uma colônia marciana autossustentável? As estimativas otimistas dizem décadas, as mais realistas dizem séculos. Mesmo se Elon Musk colocasse humanos em Marte na próxima década, o que já seria uma conquista extraordinária, eles seriam totalmente dependentes de suprimentos da Terra por gerações. Não é um backup. É um posto avançado extremamente caro e frágil. Portanto, no horizonte de tempo que realmente importa, no horizonte de tempo onde o destino da civilização humana está sendo decidido, a colonização espacial é irrelevante. Pior que irrelevante, é uma distração dispendiosa de onde nossa atenção precisa estar. Agora, eu posso ouvir a objeção. Você está pensando, mas e quanto à inspiração? E quanto ao modo como programas espaciais inspiram jovens a estudar ciência? E quanto aos avanços tecnológicos que vêm da exploração espacial? São pontos válidos. A corrida espacial dos anos 1960 produziu tecnologias incríveis. Satélites que revolucionaram comunicações, meteorologia, navegação. Materiais desenvolvidos para naves espaciais que encontraram aplicações na Terra. E certamente há algo inspirador sobre alcançar as estrelas, sobre expandir fronteiras do possível. Mas aqui está a questão. Você não precisa de colonização para ter exploração. Não precisa de terraformação para ter descoberta científica. Algumas das missões espaciais mais cientificamente produtivas têm sido robóticas. Rovers em Marte nos ensinaram imensamente sobre geologia planetária, sobre história da água no sistema solar, sobre possibilidade de vida. Telescópios espaciais como Hubble e agora James Webb revolucionaram nossa compreensão do cosmos. E quanto à inspiração? Que tal inspirarmos jovens a salvar a vida na Terra? Que tal celebrarmos como heróis não os bilionários construindo foguetes, mas os cientistas desenvolvendo energia de fusão, os engenheiros projetando edifícios de carbono negativo, os biólogos ressuscitando ecossistemas, os designers criando economia circular. Há aventura abundante em salvar o mundo. Há desafios tecnológicos vastos a serem superados. Há fronteiras intelectuais esperando para serem empurradas. Mas por alguma razão, isso não captura nossa imaginação coletiva da mesma forma que Marte faz. E acho que sei por quê. Porque salvar a Terra exige que admitamos que a danificamos. Exige responsabilidade, culpa, o trabalho desconfortável de desfazer danos. Ir para Marte nos permite evitar tudo isso. Nos permite sermos heróis sem sermos responsáveis. Pioneiros sem sermos administradores. Conquistadores sem lidarmos com consequências de conquista. É psicologicamente mais fácil, mais limpo, mais atraente. Mas mais fácil não significa certo. Mais atraente não significa sábio. Há um conceito em filosofia ambiental chamado de último homem. É um experimento mental. Imagine que você é o último humano vivo na Terra. Você tem o poder de destruir tudo. Queimar as florestas remanescentes, envenenar os oceanos, extinguir toda a vida. E você nunca enfrentaria consequências porque não haveria ninguém deixado para julgá-lo. A questão é, seria errado fazer isso?
Muitas pessoas respondem instintivamente sim, seria errado. E essa resposta revela algo importante sobre nossos valores. Sugere que a natureza, a vida, os ecossistemas têm valor além de sua utilidade para humanos, que há algo sagrado sobre a biosfera que não deveria ser destruída, independentemente de alguém estar por perto para se importar. Agora, aplique esse pensamento a Marte. Se há vida lá, mesmo microbiana, mesmo extinta agora mas preservada em registro fóssil, temos o direito de terraformar? De transformar completamente? E mesmo se não há vida, nunca houve. Esse planeta, com sua história de 4 bilhões de anos, suas calotas polares, suas tempestades de poeira, seus cânions que empequecessem qualquer coisa na Terra, tem valor em si mesmo? Merece existir em suas próprias condições, não reimaginado à nossa imagem? Essas não são perguntas fáceis, e não estou alegando ter respostas definitivas, mas são perguntas que deveríamos estar fazendo, debatendo profundamente, antes de comprometer com ações irreversíveis que transformariam mundos inteiros. E aqui está onde fico realmente preocupado. Não estamos tendo essas conversas, não em nível cultural amplo, não de maneiras que realmente influenciam política ou decisões de investimento. Em vez disso, temos um punhado de bilionários com suas próprias visões, suas próprias agendas, suas próprias linhas de tempo, conduzindo o rumo da humanidade no espaço. Não é que essas pessoas sejam maliciosas. Elon Musk genuinamente acredita que está trabalhando para salvar a humanidade. Jeff Bezos genuinamente acredita que a indústria pesada precisa se mover para o espaço para preservar a Terra. Essas são crenças sinceras. Mas sinceridade não é o mesmo que sabedoria, e poder não é o mesmo que direito. O fato de que alguns indivíduos têm recursos para perseguir essas visões não significa que deveriam, não sem consentimento muito mais amplo e supervisão de toda a comunidade global que será afetada. Porque faça-se a ilusão, isso afeta todos. Se começamos a minerar asteroides, muda a economia de recursos na Terra. Se estabelecemos colônias marcianas, levanta questões sobre governança, soberania, direitos. Se terraformamos planetas, define precedentes sobre nossa relação com o cosmos. Essas não são decisões para alguns tomarem. São decisões para nossa espécie fazer coletivamente, após reflexão profunda, debate, consideração de todas as perspectivas. Mas não é assim que está acontecendo. Está acontecendo através da lógica do mercado, do capital de risco, de ambições individuais. E essa é uma maneira terrível de tomar decisões que afetam o destino de toda uma espécie, para não falar do destino de mundos inteiros. Há um paradoxo famoso chamado de paradoxo de Fermi. Dado quantas estrelas existem, quantos planetas devem existir, quanto tempo o universo teve para evoluir vida inteligente, onde está todo mundo? Por que não detectamos civilizações alienígenas? Por que o cosmos parece tão silencioso? Há muitas respostas propostas. Talvez a vida seja mais rara do que pensamos. Talvez civilizações tecnológicas se autodestruam antes de se tornarem interestelares. Talvez haja algo chamado de grande filtro, algum estágio evolutivo ou tecnológico que a maioria das civilizações não passa. E aqui está um pensamento perturbador. E se o grande filtro for justamente isso, a transição de crescimento expansionista para a sustentabilidade equilibrada, a mudança de adolescência para maturidade, a escolha entre conquistar novos mundos ou aprender a viver sabiamente no que você tem. Talvez todas as civilizações cheguem a este ponto. Desenvolvem tecnologia suficiente para explorar seu sistema solar, para terraformar planetas, para alcançar as estrelas, e então enfrentam uma escolha. Expandir e eventualmente esgotar planeta após planeta, sistema após sistema, até que colapsam sob o peso de sua própria insustentabilidade. Ou amadurecer, desenvolver sabedoria,
aprender a florescer dentro de limites. E talvez a razão pela qual não vemos civilizações espalhadas pela galáxia seja porque as sábias escolhem não fazer isso. Elas ficam em casa. Não porque não podem viajar às estrelas, mas porque escolhem não. Porque entendem algo que civilizações jovens e arrogantes não entendem: que expansão infinita é uma receita para extinção. Que verdadeira sofisticação não é sobre conquistar novos mundos, mas sobre viver harmoniosamente no seu. E as civilizações que escolhem expansão ilimitada, talvez se espalhem por um tempo, colonizem alguns planetas, alguns sistemas, mas eventualmente a mesma lógica que as impulsiona a expandir também as leva a esgotar cada lugar que tocam. E então colapsam, deixando para trás ruínas, planetas mortos, um aviso para quem vier depois. Essa é a possibilidade aterrorizante. Que nossa ambição de colonizar as estrelas não é um sinal de nossa grandeza, mas de nossa imaturidade. Que não é o pico do progresso humano, mas potencialmente nossa sentença de morte, e o verdadeiro teste de se merecemos sobreviver como espécie não é se podemos alcançar Marte, mas se podemos aprender a ficar na Terra com graça. Deixe isso assentar por um momento, porque é radical, quase herético em nossa cultura. Ficamos tão acostumados a equacionar progresso com expansão, sucesso com crescimento, que a ideia de que a coisa mais avançada que poderíamos fazer é ficar e cuidar soa como retrocesso, soa como desistir. Mas não é. É o oposto. É infinitamente mais difícil, mais complexo, mais sofisticado viver em equilíbrio dinâmico com um sistema vivo do que simplesmente explorar e seguir em frente. É a diferença entre um agricultor que cuida do mesmo pedaço de terra por gerações, construindo fertilidade do solo, entendendo microclimas, trabalhando com as estações, versus alguém que pratica agricultura de corte e queima, extraindo tudo de um lugar e depois seguindo para o próximo. E nossa civilização inteira tem operado na lógica de corte e queima. Encontramos uma floresta, a derrubamos, plantamos culturas até o solo se esgotar. Depois seguimos em frente. Encontramos uma reserva de petróleo, a extraímos até secar, depois procuramos a próxima. Essa lógica funcionou quando éramos poucos e o planeta era vasto. Mas agora estamos ficando sem lugares para seguir em frente. Exceto, é claro, que há sempre mais um lugar, sempre mais uma fronteira. E essa é a sedução perigosa da colonização espacial. Ela nos permite continuar operando na mesma lógica quebrada por mais um ciclo, talvez alguns mais, antes de finalmente ter que confrontar o problema fundamental. Mas o problema fundamental não é falta de espaço ou recursos. O problema fundamental é nossa relação com o crescimento, com limites, com sustentabilidade. E você não conserta problemas de relacionamento mudando de parceiro. Você os carrega consigo. Há uma citação atribuída a Einstein, embora a origem seja contestada. Não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. E a colonização espacial é precisamente isso, tentando resolver problemas criados por expansão ilimitada através de mais expansão. É pensamento circular. É um cachorro perseguindo o próprio rabo. E o fato de que não vemos isso, de que parece tão normal e natural e inevitável, diz tudo sobre o quão profundamente esse paradigma está incorporado em nossa visão de mundo. Mas há outro caminho. Sempre houve. É só que é mais silencioso, menos glamouroso, mais difícil de vender em manchetes ou tweets. É o caminho de culturas indígenas que viveram sustentavelmente por milhares de anos antes de contato colonial. Não porque eram primitivas ou atrasadas, mas porque desenvolveram sistemas complexos de gestão de recursos, práticas culturais que limitavam o consumo, visões de mundo que viam humanos como parte da natureza,
não senhores sobre ela. É o caminho de fazendeiros que praticam agricultura regenerativa, não apenas sustentando, mas realmente melhorando a saúde do solo, ano após ano. É o caminho de economistas e pensadores que imaginam modelos econômicos não baseados em crescimento perpétuo, mas em prosperidade dentro de limites planetários. É o caminho de engenheiros desenvolvendo economia circular, onde resíduos de um processo se tornam insumos para outro. De arquitetos projetando edifícios que produzem mais energia do que consomem, que coletam e limpam água, que fornecem habitat para a vida selvagem. De biólogos descobrindo como restaurar ecossistemas degradados, como trazer florestas de volta, como reviver rios mortos. Há tanto trabalho incrível, inovador, genuinamente revolucionário acontecendo nessas áreas, mas não captura a imaginação pública da forma que um bilionário com um foguete faz. Não é um blockbuster, não é uma manchete, não é o tipo de coisa que inspira 15 filmes de Hollywood. E talvez seja porque nossos mitos culturais, nossas histórias, ainda estão presas no paradigma antigo. O herói parte em uma jornada. O herói conquista o desafio. O herói retorna transformado. É a estrutura da monomito, a jornada do herói que Joseph Campbell identificou em culturas ao redor do mundo. Mas e se precisássemos de novos mitos? E se a jornada do herói para a nossa era não for sobre partir, mas sobre ficar? Não sobre conquistar, mas sobre cultivar. Não sobre transformar mundos alienígenas em imagens da Terra, mas sobre transformar a si mesmo para viver harmoniosamente com o mundo que já temos. Isso exigiria um tipo diferente de coragem. Não a coragem de enfrentar o desconhecido, mas a coragem de enfrentar a si mesmo. Não a coragem de arriscar a vida em ambientes hostis, mas a coragem de mudar estilos de vida confortáveis. Não a coragem de ser pioneiro, mas a coragem de ser humilde. E humildade é algo que nossa espécie luta com isso. Particularmente culturas ocidentais que dominaram tecnologicamente e economicamente nos últimos séculos. Há uma arrogância incorporada em nossa visão de mundo. Uma crença de que somos o pináculo da criação, que natureza existe para nosso benefício, que entendemos o suficiente para redesenhar mundos. Mas a verdade é muito mais humilde. Somos bebês cósmicos. Existimos por um piscar de olhos em termos de tempo geológico. Nossa civilização tecnológica tem meros séculos de idade, e já conseguimos alterar sistemas planetários de maneiras que não entendemos completamente e não podemos controlar totalmente. Isso não é realização, é imprudência. É o comportamento de uma criança brincando com algo perigoso sem compreender as consequências. E antes que você pense que estou sendo muito duro, muito pessimista sobre o potencial humano, deixe-me ser claro. Acredito profundamente na criatividade humana, em nossa capacidade de inovar, de resolver problemas, de realizar coisas extraordinárias. Mas acredito que temos estado dirigindo toda essa capacidade incrível na direção errada. Estamos focados em problemas técnicos, como terraformar Marte, como viajar a velocidades relativísticas, como construir habitats em asteroides, quando os problemas reais são culturais, psicológicos, espirituais. Como viver com o suficiente em vez de sempre querer mais. Como encontrar significado e propósito sem crescimento e acumulação constantes. Como sentir admiração e maravilha com o mundo que temos, em vez de sempre olhar com inveja para horizontes distantes. Esses são problemas mais difíceis de resolver do que terraformação, porque exigem não apenas mudança de tecnologia, mas mudança de consciência, e não é algo que você pode terceirizar para engenheiros ou confiar a bilionários. É trabalho que cada um de nós tem que fazer, individual e coletivamente. Há um movimento crescente às vezes chamado de decrescimento. Não no sentido de tornar todos pobres ou voltar para cavernas, mas no sentido de questionar intencionalmente a equação entre mais e melhor.
de perguntar qual nível de consumo material é realmente necessário para florescimento humano e reconhecer que, além de certo ponto, mais coisas não nos fazem mais felizes. Frequentemente, o oposto. Estudos mostram isso repetidamente. Depois que necessidades básicas são atendidas, aumentos adicionais em renda e consumo material trazem retornos decrescentes em bem-estar. Enquanto isso, as coisas que realmente fazem humanos prosperar, conexão social, propósito, autonomia, imersão na natureza, criatividade, tempo, frequentemente são sacrificadas na busca por mais riqueza material. Portanto, você poderia argumentar que nosso impulso de sempre crescer, sempre expandir, não está apenas nos levando para colapso ecológico, mas também nos fazendo miseráveis no processo. É perder, exceto que estamos tão presos ao padrão que não conseguimos ver a saída. E a colonização espacial é a expressão última desse padrão. A fantasia máxima de que, se apenas conseguirmos expandir um pouco mais, conquistar um pouco mais, crescer um pouco mais, então finalmente seremos felizes. Finalmente estaremos seguros. Finalmente teremos o suficiente. Mas nunca é suficiente. Nunca será. Porque o problema não é falta de espaço ou recursos. O problema é um vazio interior que tentamos preencher com conquistas externas. E vazio não pode ser preenchido dessa forma. Não importa quantos planetas colonizemos. Agora, eu sei que isso está ficando filosófico, talvez até psicológico, em formas que podem parecer além do escopo de um documentário sobre colonização espacial. Mas acho que é exatamente o âmago da questão. Porque nossas decisões sobre o futuro da humanidade no cosmos não são realmente sobre logística ou engenharia. São sobre quem somos, o que valorizamos, que tipo de espécie queremos ser. E temos uma escolha. Podemos continuar no caminho que estamos. Expansão ilimitada, crescimento perpétuo, sempre olhando para a próxima fronteira como salvação de problemas que nós mesmos criamos. Esse caminho pode nos levar às estrelas, por um tempo. Pode nos ver estabelecer colônias em Marte, bases na Lua, postos avançados nas luas de Júpiter. Mas eventualmente, inevitavelmente, leva ao colapso. Porque a lógica é insustentável. Você não pode crescer para sempre. Você não pode consumir infinitamente. Não importa quantos planetas você coloniza. Eventualmente esgota cada um. E então o quê? Você segue em frente para a próxima galáxia? E depois? E depois? É absurdo quando você realmente pensa sobre isso. É uma receita para se tornar locustas cósmicos, consumindo tudo em nosso caminho até que não reste nada. Ou podemos escolher o outro caminho. O caminho mais difícil, menos glamouroso, mas infinitamente mais sábio. Podemos escolher amadurecer, aprender sustentabilidade, desenvolver o tipo de civilização que poderia durar não apenas séculos, mas milênios, dezenas de milhares de anos sem esgotar seu planeta natal. E se fizéssemos isso, se realmente conseguíssemos isso, então algo extraordinário se tornaria possível. Poderíamos nos tornar o tipo de civilização que o universo precisa. Não conquistadores, mas jardineiros. Não exploradores extraindo recursos, mas administradores preservando beleza. Imagine fazer contato com outra civilização inteligente, e em vez de a primeira pergunta ser o que podemos extrair deles, ou como podemos conquistá-los, seria o que podemos aprender e como podemos coexistir respeitosamente. Imagine encontrar um planeta com vida primitiva e, em vez de instintivamente considerar terraformação, nossa primeira reação ser admiração, reverência, compromisso de estudar e proteger essa vida, de deixar esse mundo seguir seu próprio caminho evolutivo sem nossa interferência. Imagine ter a tecnologia para minerar asteroides ou terraformar planetas, mas escolher não fazer isso,
ou fazê-lo apenas de formas cuidadosamente limitadas e reversíveis, porque desenvolvemos ética que estende direitos e consideração para além apenas da vida humana, para ecossistemas, para mundos inteiros. Essa seria uma civilização verdadeiramente avançada. Não avançada no sentido de ter os foguetes mais rápidos ou as maiores colônias, mas avançada no sentido de sabedoria, de maturidade, de compreender seu lugar no cosmos. E aqui está o paradoxo bonito. Se nos tornássemos esse tipo de civilização, se realmente desenvolvêssemos esse nível de sabedoria e contenção, então provavelmente seríamos o tipo de civilização com a qual outras vidas inteligentes gostariam de fazer contato. Ao passo que, se permanecermos como somos, consumidores vorazes, expandindo sem limite ou sabedoria, somos exatamente o tipo de civilização que outras espécies inteligentes evitariam sabiamente. Talvez seja por isso que o cosmos parece tão silencioso. Não porque não há ninguém lá fora, mas porque os sábios estão quietos, observando, esperando para ver se civilizações emergentes como a nossa vão amadurecer ou autodestruir. E eles não fazem contato com as imaturas porque, bem, você faria? Se você visse uma espécie adolescente com armas nucleares e pendências expansionistas, você daria a eles coordenadas para sua casa? É apenas especulação, claro, mas é uma especulação que nos convida a ver nosso impulso de colonizar de uma perspectiva diferente, não como destino manifesto ou próximo passo inevitável na evolução humana, mas como possível sinal de imaturidade civilizacional, um teste que podemos passar ou falhar. E talvez seja aí que está o cerne de tudo isso. Talvez a verdadeira questão não seja sobre capacidade técnica ou viabilidade econômica de colonização espacial. Talvez seja sobre algo muito mais fundamental. Estamos prontos? Não tecnologicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Porque veja, você pode ensinar alguém a dirigir um carro, pode ensiná-los todas as regras, toda a mecânica, toda a técnica. Mas se essa pessoa é impulsiva, imprudente, não se importa com a segurança dos outros, você não deveria dar a eles as chaves. Não importa o quão bem eles possam operar o veículo. E agora estamos falando sobre dar a nós mesmos as chaves do sistema solar, talvez eventualmente da galáxia. Mas demonstramos a maturidade necessária para essa responsabilidade? Ou somos apenas adolescentes imprudentes que acabaram de descobrir onde os pais guardam as chaves do carro? Olhe para como tratamos nossos próprios recursos. Não apenas agora, mas historicamente. Há um padrão chamado de tragédia dos comuns. Quando um recurso é compartilhado por muitos, mas cada indivíduo tem incentivo de explorar o máximo possível antes que outros o façam. O resultado inevitável é esgotamento. Pescamos oceanos até colapso, bombeamos aquíferos até secarem, cortamos florestas até desertificação. E cada vez conhecíamos as consequências. Cientistas avisaram, dados mostraram. Mas fizemos mesmo assim porque o incentivo individual de curto prazo superou a responsabilidade coletiva de longo prazo. E agora vamos aplicar essa mesma dinâmica ao espaço? Há asteroides contendo trilhões de dólares em metais preciosos? Há planetas inteiros esperando para serem terraformados? Com que empresas privadas competindo, nações rivalizando, nenhum sistema real de governança ou regulação? É receita para o tipo de corrida predatória que vimos inúmeras vezes na Terra. A corrida do ouro, a corrida por especiarias, a corrida por petróleo. E cada vez deixou destruição em seu rastro. Mas a diferença desta vez, dirão alguns. Asteroides não têm ecossistemas a serem destruídos. Marte não tem civilizações indígenas a serem deslocadas. É apenas rocha e vácuo. Que mal pode haver?
E talvez tenham razão. Talvez não haja mal em minerar asteroides, desde que seja feito com cuidado, com regulação apropriada, com benefícios compartilhados equitativamente, em vez de acumulados por alguns poucos. Mas aqui está meu medo. Meu medo é que a maneira como abordamos o espaço vai refletir e reforçar a maneira como abordamos tudo. Se tratamos o cosmos como recurso a ser explorado, isso normaliza a visão extrativa. Se permitimos que bilionários reivindiquem planetas, isso normaliza a apropriação privada de bens comuns. Se corremos para ser primeiros sem pensar em consequências, isso normaliza a imprudência. E tudo isso volta para a Terra. Porque não estamos vivendo em dois mundos separados, um onde somos predadores e outro onde somos sábios. Somos uma espécie com uma cultura, com um conjunto de valores e prioridades. E esses valores vão se manifestar onde quer que vamos. É por isso que precisa começar aqui. A mudança, a transformação, o amadurecimento tem que acontecer na Terra primeiro. Porque se não conseguimos fazê-lo aqui, onde temos 4 bilhões de anos de evolução nos apoiando, onde temos ar e água e comida e beleza abundantes, que esperança temos de fazê-lo em deserto marciano congelado? E veja, não estou argumentando que nunca deveríamos ir para o espaço. Não estou dizendo que exploração é inerentemente má ou que devemos ficar confinados a um planeta para sempre. Estou dizendo que a ordem importa. A sequência importa. Primeiro, aprenda a viver sustentavelmente onde você está. Demonstre que pode manter uma civilização por milênios sem destruir seu planeta natal. Desenvolva sabedoria, humildade, respeito profundo por sistemas vivos. E então, somente então, considere levar essa sabedoria para outros mundos. É como criar filhos. Você não os deixa sair e morar sozinhos no momento em que podem fisicamente abrir a porta da frente. Você espera até que demonstrem maturidade, responsabilidade, capacidade de cuidar de si mesmo sem autodestrutivos ou prejudicar outros. E mesmo então, você espera um pouco mais, só para ter certeza. Somos os filhos do cosmos, e ainda não demonstramos que estamos prontos para sair de casa. Mas há outra camada nisso que vale explorar. A questão de por que queremos ir em primeiro lugar. Porque se formos realmente honestos, não é apenas sobre sobrevivência ou recursos. É sobre significado, é sobre propósito, é sobre sentir que estamos parte de algo maior, algo importante, algo que importa. E nossa cultura tem lutado com isso, especialmente em lugares onde necessidades materiais básicas são atendidas, onde você tem teto e comida e segurança, a crise de significado. Pessoas se sentem à deriva, sem propósito, questionando qual o ponto de tudo. E a colonização espacial oferece resposta. Oferece narrativa grandiosa, onde você faz parte do próximo capítulo da história humana. Onde sua vida contribui para algo épico, algo que será lembrado por milênios. É profundamente atraente, especialmente para pessoas, geralmente jovens, frequentemente homens, que se sentem perdidas em mundo moderno que parece não ter espaço para heroísmo do tipo antigo. Eu entendo isso, eu sinto isso. Há algo em mim que se agita com imagens de naves espaciais e planetas distantes, que quer acreditar que nosso destino está nas estrelas. É profundamente enraizado, possivelmente até evolutivo, essa atração pelo horizonte, pelo desconhecido, pelo próximo vale além deste. Mas e se estivéssemos canalizando essa necessidade de significado na direção errada? E se a verdadeira aventura, o verdadeiro desafio heróico, fosse algo completamente diferente? Porque aqui está o que ninguém diz sobre colonizar Marte. Vai ser chato. Não imediatamente, não para os primeiros, não quando ainda é novo e emocionante. Mas eventualmente, vai ser viver em latas pressurizadas, respirando ar reciclado, comendo a mesma comida hidropônica cultivada no mesmo solo marciano estéril,
olhando através de janelas para a paisagem vermelha e empoeirada que nunca muda. Não haverá florestas para caminhar, nenhum oceano para nadar, nenhum céu azul, nenhumas nuvens, nenhum pôr do sol pintando o horizonte em 100 tons de laranja e rosa, nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum animal selvagem, nenhum vento em seu rosto sem capacete, nenhum cheiro de chuva ou grama cortada ou flores em primavera. Todas as pequenas experiências sensoriais que tornam estar vivo na Terra tão rico, tão variado, tão infinitamente interessante, ausentes, substituídas por uniformidade estéril de ambiente artificial. E sim, pioneiros podem achar propósito em sobreviver, em construir, em superar desafios. Mas e as gerações nascidas lá? Crianças que nunca conheceram terra, que nunca viram árvore viva ou oceano real, ou sentiram gravidade completa. Que tipo de impacto psicológico isso tem? Que tipo de saudade, de anseio por mundo que seus pais descrevem, mas elas nunca podem experimentar? Já temos estudos sobre efeitos psicológicos de isolamento, de ambientes fechados, de separação da natureza. Astronautas em estação espacial por meses relatam depressão, ansiedade, problemas sensoriais, e isso sabendo que podem voltar para a Terra, que é temporário, que lá os espera. Imagine gerações em Marte, sabendo que nunca podem voltar para casa, porque Marte é lar deles. Mas cada instinto, cada adaptação evoluída por milhões de anos os está dizendo que não, não é. Isso não está certo. Algo crucial está faltando. Poderíamos criar primeiro o sistema de saúde mental antes mesmo de estabelecer colônia permanente. Estamos preparados para a geração de humanos profundamente alienados de mundo natural de uma forma que ninguém na Terra, não importa quão urbano, jamais experimentou. Essas não são perguntas abstratas. São questões éticas reais sobre condenar humanos, especialmente crianças que não tiveram escolha no assunto, a vidas fundamentalmente mais pobres em experiência sensorial e conexão com sistemas vivos. E para quê? Para provar que podemos? Para satisfazer ambições de alguns? Para servir narrativa sobre destino humano nas estrelas? Parece cada vez mais que preço é muito alto. Não apenas ecologicamente ou economicamente, mas humanamente. O custo em bem-estar, em qualidade de vida, em riqueza de experiência. E enquanto isso, aqui na Terra, temos 7 bilhões de pessoas que poderiam ter vidas mais ricas, mais significativas, mais conectadas se investíssemos recursos em tornar este mundo mais habitável em vez de outro. Imagine se pegássemos trilhões de dólares, que seriam necessários para estabelecer colônia marciana, e investíssemos na Terra. Não apenas em tecnologia verde, embora isso também, mas em parques, em espaços selvagens, em restauração de ecossistemas, em arte e música e cultura, em educação que ensina pessoas a ver maravilha no mundo ao seu redor, em tempo de lazer para que pessoas possam realmente experimentar vida, em vez de apenas correr por ela. Imagine se medíssemos progresso não por quantos planetas colonizamos, mas por quantas pessoas podem caminhar em floresta, nadar em rio limpo, ver céu noturno não poluído por luz artificial, sentir-se conectadas a algo maior que elas mesmas. Isso seria a civilização que vale preservar. Isso seria futuro que vale construir. Não para alguns sortudos em Marte, mas para todos aqui, agora, no único planeta que sabemos que pode sustentar não apenas sobrevivência, mas prosperidade. E talvez, apenas talvez, se construíssemos isso, se realmente conseguíssemos criar civilização sustentável e próspera na Terra, então a questão de ir para o espaço se transformaria. Não seria sobre fugir de problemas ou buscar recursos ou provar algo. Seria sobre compartilhar, gentilmente e cuidadosamente, o que aprendemos.
sobre talvez, eventualmente, em tempos de tempo que fazem nossos planos atuais parecerem absurdamente apressados. Semear vida em lugares estéreis, não porque precisamos ou porque lucramos, mas porque vida é preciosa, e espalhá-la respeitosamente pode ser nosso presente para o cosmos, mas não ainda. Não quando ainda estamos quebrando nosso próprio planeta. Não quando ainda estamos operando em lógicas de dominação e extração. Não quando ainda não aprendemos as lições mais básicas sobre viver com em vez de contra. A história que li uma vez sobre monge zen. Jovem monge pergunta ao mestre quando estará pronto para ensinar outros, e o mestre responde: quando você puder cuidar de jardim perfeitamente por 10 anos sem pensar em ser mestre. A lição é sobre deixar ir ambição, sobre encontrar completude no ato mesmo de cuidar, sem precisar ser reconhecido ou avançar para a próxima coisa. É sobre profunda paciência e presença, e acho que precisamos dessa sabedoria agora. Precisamos ser capazes de cuidar da Terra, completamente e habilmente e por longo tempo, sem fantasiar sobre próximo planeta. Precisamos encontrar completude aqui, não como prisão, mas como escolha, como reconhecimento de que este lugar, este momento, esta realidade é suficiente. Não porque abandonamos sonhos ou ambição, mas porque amadurecemos em compreensão do que realmente importa, do que realmente contribui para florescimento. E florescimento não é sobre quantos planetas você conquista. É sobre qualidade de atenção que você traz para onde está. É sobre profundidade de conexão que você sente com vida ao seu redor. É sobre sabedoria que você desenvolve através de realmente habitar lugar em vez de sempre buscar próximo. Colonos sempre se movem, pessoas nativas ficam, e a razão pela qual culturas indígenas ao redor do mundo desenvolveram conhecimento ecológico tão profundo, tão sofisticado, porque ficaram. Porque aprenderam cada planta, cada animal, cada padrão de estação através de observação de gerações. Porque seu bem-estar estava amarrado ao bem-estar da terra. Então desenvolveram práticas que sustentavam ambos. Nós, como espécie global, precisamos nos tornar nativos da Terra. Não no sentido de apropriar culturas indígenas, mas no sentido de desenvolver relacionamento profundo, comprometido, multigeracional com este planeta. De finalmente, após todos esses milênios de vagância e conquista, decidir ficar. Não porque temos que, mas porque escolhemos. Porque reconhecemos valor em pertencer ao lugar. E só quando fizermos isso, só quando realmente nos enraizarmos, então, talvez, teremos sabedoria para considerar levar vida para outros mundos. Não como colonos, mas como jardineiros. Não capturando, mas semeando. Não para nós, mas para a vida mesma. E talvez seja esse o insight mais profundo de todos. Que a questão nunca foi realmente sobre Marte, ou a Lua, ou qualquer outro corpo celeste. Foi sempre sobre nós, sobre quem somos, quem queremos ser, que legado queremos deixar. Porque no final, quando todas as justificativas técnicas são despidas, quando todas as racionalizações económicas são examinadas, o que resta é uma escolha simples, mas profunda. Escolhemos crescer para cima, em sabedoria, em compaixão, em capacidade de viver harmoniosamente. Ou escolhemos crescer para fora, em território, em consumo, em domínio. E a resposta que demos historicamente tem sido clara. Sempre para fora, sempre expandindo, sempre conquistando. Mas olhe para onde isso nos trouxe, para a beira de colapso climático, para a sexta extinção em massa, para um mundo onde temos poder imenso, mas sabedoria insuficiente para manejá-lo. Einstein disse algo relevante aqui, embora não sobre colonização espacial.
Ele disse que a liberação do poder do átomo mudou tudo, exceto nossa maneira de pensar. E assim derivamos em direção a catástrofes sem precedentes. Precisamos, ele disse, de uma maneira substancialmente nova de pensar se a humanidade vai sobreviver. E acho que isso se aplica perfeitamente aqui. Desenvolvemos tecnologia para alcançar outros planetas, mas não desenvolvemos sabedoria para saber se deveríamos. Temos capacidade de terraformar, mas não a maturidade para questionar nosso direito de fazê-lo. Temos foguetes, mas não temos visão clara de para onde realmente precisamos ir. E para onde precisamos ir, eu acredito cada vez mais, não é para fora, mas para dentro. Não através do espaço, mas através de consciência. A fronteira mais importante não está em Marte, mas em nossa própria capacidade de transformação. Pense em quanto esforço, quantos recursos, quanta inteligência coletiva está sendo direcionada para resolver problemas técnicos de viagem espacial e colonização. Sistemas de propulsão, habitats, reciclagem de recursos, proteção contra radiação. É engenharia impressionante, sem dúvida. Mas os problemas reais, os que realmente ameaçam nosso futuro, não são técnicos. São problemas de valores, de prioridades, de como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo vivo. E esses problemas não podem ser resolvidos por engenheiros ou bilionários. Só podem ser resolvidos através de mudança cultural profunda, através de cada um de nós fazendo o trabalho interior de questionar suposições, de confrontar hábitos, de escolher diferente. É trabalho mais difícil, menos glamouroso. Não rende manchetes ou filmes de sucesso. Mas é o trabalho que importa. É o trabalho que determina se sobrevivemos ou não, se florescemos ou não, se nos tornamos algo que o universo pode se orgulhar ou apenas mais uma civilização falida que tinha potencial, mas desperdiçou em ambição mal direcionada. E enquanto você ouve isso, enquanto essas palavras chegam até você, talvez no escuro, talvez prestes a dormir, talvez já meio sonhando, quero que você sinta algo. Sinta onde você está. O travesseiro sob sua cabeça, o cobertor sobre você, o ar que você respira. Esse ar passou por árvores. Foi criado por fitoplâncton nos oceanos. Foi reciclado através dos pulmões de incontáveis seres vivos ao longo de milhões de anos. Você está respirando a mesma atmosfera que dinossauros respiraram, que primeiros humanos respiraram, que seus ancestrais distantes respiraram. Você está deitado em um planeta que gira 1000 milhas por hora, orbitando uma estrela a 67 mil milhas por hora, em galáxia que se move a 500 mil de milhas por hora através do universo. E ainda assim, você se sente imóvel, seguro, em casa. Este planeta te segura, te alimenta, te dá tudo e não pede nada em retorno, exceto talvez que você preste atenção, que você perceba, que você cuide. E nós, como espécie, temos falhado nisso. Não por mal intenção, não porque somos maus, mas porque ficamos perdidos em nossas próprias histórias, em nossas próprias ambições, em nossas próprias fantasias sobre quem poderíamos ser, em vez de apreciar completamente quem já somos e onde já estamos. Estamos em um oásis cósmico, um jardim flutuando no vácuo. E estamos tão ocupados sonhando sobre transformar desertos alienígenas em jardins, que estamos deixando este jardim, este real, este vivo, este único que sabemos que existe, murchar. É trágico, mas não precisa ser irreversível. Ainda temos tempo, ainda podemos escolher diferente. Ainda podemos acordar de nossa fantasia adolescente de conquista ilimitada e amadurecer em algo mais belo, mais sábio, mais digno de existência que nos foi dada. Não será fácil. Mudança nunca é.
especialmente mudança desta magnitude, desta profundidade, mas é possível, e cada vez mais sinto que é necessário. Não apenas para nosso bem-estar ou sobrevivência, mas para nossa alma coletiva. Porque o que somos se continuamos neste caminho? Que história contamos sobre nós mesmos? Que dizemos sobre a humanidade se nossa resposta para quebrar nosso lar é apenas procurar outro para quebrar? Mas se mudamos de curso, se realmente nos comprometemos com restaurar a Terra, com viver sustentavelmente, com amadurecer em espécie que merece continuar, então nos tornamos outra coisa inteiramente. Nos tornamos história de redenção, de aprendizado, de transformação. E essa história de espécie que quase se destruiu, mas escolheu mudar, que quase perdeu tudo, mas aprendeu a tempo, essa é a história que vale contar. Essa é a história que ecoa através do cosmos, não como aviso, mas como inspiração. Então talvez esse seja o verdadeiro significado de nosso momento. Não que estamos na véspera de nos tornarmos espécie multiplanetária, mas que estamos no ponto de escolha entre dois futuros radicalmente diferentes, entre expansão e extinção, ou maturidade e florescimento duradouro, entre ir para Marte, como fugitivos de mundo que arruinamos, ou ficar na Terra como guardiões de mundo que finalmente aprendemos a amar. Eu sei qual futuro eu escolho. Eu escolho este mundo, esse azul pálido, esse lar que nos deu tudo e pede apenas que finalmente aprendamos a retribuir. E enquanto você deriva para o sono, se é isso que está acontecendo, ou se simplesmente está aqui, quieto na escuridão, ouvindo, deixe isso assentar. Deixe a ideia de pertencer completamente a este lugar, a este momento, a este único planeta precioso lavar sobre você. Você não precisa conquistar o cosmos, você só precisa habitar completamente onde está. Você não precisa de Marte, você só precisa ver, realmente ver, o milagre que é estar vivo aqui, agora, neste mundo que respira e pulsa e se importa com você em incontáveis maneiras que você nunca pode perceber totalmente. Esse é o insight, esse é o destino, não nas estrelas, mas aqui. Sempre aqui. Obrigado por ficar comigo através dessa jornada, por considerar essas questões desconfortáveis, por estar disposto a questionar narrativas que todos aceitamos como verdade, por imaginar comigo um futuro diferente, não menor, mas mais profundo, não menos ambicioso, mas mais sábio. Se você está acordado, que essas reflexões fiquem com você, gentilmente. Se você está dormindo, que seus sonhos sejam de terra verde e viva, de céus claros, de mundo que finalmente aprendemos a chamar de lar, não como prisão, mas como escolha. Boa noite, e bem-vindo de volta para casa. Você sempre esteve aqui, nós sempre estivemos. É só que às vezes esquecemos de perceber. Durma bem, a terra te segura. Ela sempre segurou.